Tudo bem, gente? Termoquímica no segundo ano, aqui professor Weston Fernandes. Vamos para a nossa aula da semana. Lembrando que nas aulas anteriores eu pedi que vocês dessem uma lida no capítulo sobre termoquímica no livro didático e assistissem um vídeo sobre a definição de calor e temperatura. Esses conceitos a gente vai revisar um pouquinho agora, mas são imprescindíveis que vocês tenham visto tanto no livro didático como no vídeo essas definições. Agora a gente vai fazer uma revisão. Essa aula tem um objetivo da gente revisar para que a gente possa aprofundar a termoquímica. Lembrando que a termoquímica é uma das partes da fisicoquímica, que é o assunto do ano inteiro do segundo ano, ok? Que é uma das partes da química do segundo ano do ensino médio. Vamos lá. O que seria a termoquímica? A termoquímica é uma das partes da química que objetivamente estuda as reações e os fenômenos que envolvem a perda ou o recebimento de energia. Essa energia em forma de calor. Aí tem uma definiçãozinha clássica do que é termoquímica. É importante que vocês anotem no material de vocês, certo? É o estudo das trocas de energia na forma de calor, envolvidas nas reações químicas e nas mudanças de estado físico das substâncias. No decorrer aqui da nossa aula, a gente vai ver alguns exemplos. São dois os processos em que há troca de energia na forma de calor, isotérmico e endotérmico. Essas palavrinhas são clássicas também aqui na termoquímica. Exo, saída, perda. Endo, entrada. Então, esses dois termos aqui ficam bem clássicos, ficam bem simples quando se observa esses prefixos. Exo, perda, saída, endo, entrada. Ok? De quê? No caso da termoquímica, de energia, de calor. Bom, a princípio, esse calor ele foi estudado a partir de um equipamento chamado de calorímetro. No livro de vocês está mais detalhado como foi a construção desse equipamento e como eles utilizaram para criar essa unidade de medida, caloria, certo? E que a gente utiliza numa conversão mais simples, o joule. Uma caloria é equivalente a 4,18 joules. Então vocês vão ver muito também isso aqui em cálculos. Ok? Então, a quantidade de energia é medida no calorímetro, que é esse equipamento aqui, e sua unidade é a caloria. Então, qual foi a utilidade desse equipamento? Esse equipamento aqui foi utilizado para se encontrar essa unidade de energia, caloria. Esse equipamento foi utilizado para isso. No livro de vocês, tem de forma mais detalhada como é que funcionou esse processo, ok? O mais importante aqui é vocês observarem essa conversãozinha de unidade aí. Uma caloria é equivalente a 4,18 joules. Bom, os processos exo e endotérmicos. Vamos lá, processo exotérmico. Exo, você já lembra logo que é o que? De saída, perda. É aquele processo que ocorre liberação de calor. Aqui eu tenho uma reaçãozinha onde eu tenho A, reagentes, a setinha mostrando que eu estou produzindo produto B e eu estou liberando calor. Então esse processo é o que? Exotérmico. Processo endotérmico é aquele que ocorre a absorção de calor. Aqui eu tenho uma outra reaçãozinha, ó. A, reagente, mais o calor, que é um outro componente na parte dos reagentes dessa reação, e eu estou produzindo o que nos produtos? B. Então, para que essa reação ocorresse, ocorreu liberação de calor. Para que essa reação acontecesse, ocorreu o que? Absorção de calor. Como é que eu tenho certeza disso? Porque nessa reação aqui, nos produtos eu libero calor e nessa reação, nos reagentes, eu absorvo calor para que eu produza alguma coisa lá no finalzinho. Tá certo? Dando continuidade. A gente vai ver alguns exemplos e esse conteúdo de termoquímica tem uma parte mais teórica do que cálculo, certo? Exemplo 1. A fotossíntese, processo de alimentação dos vegetais
descreve a seguinte reação. Você tem aqui uma reaçãozinha que representa a fotossíntese. Na biologia isso é muito comum para vocês, essa reação e esses conceitos sobre a fotossíntese. Só que ele está relacionando esse processo aqui com a termoquímica. Ó, eu tenho 6 mols do gás carbônico, mais 6 mols de água, mais energia. Essa energia ela vem em forma de calor a partir do Sol. E eu vou ter do outro lado a produção de quê? Ó? O que eu tenho aqui? Glicose, mais o que? Oxigênio. Então, o que ocorreu aqui? Ó? O vegetal, ele teve em seu processo aqui, ó, a absorção de quê? De energia, energia térmica. Então, se ele teve a absorção de energia térmica para que essa reação se processasse, sendo produzido glicose e oxigênio para a sua sobrevivência, a fotossíntese eu posso dizer que é um processo endo ou exotérmico? Endotérmico, porque houve o quê? A absorção de calor em forma de energia térmica, ok? Bom, aí nós temos um outro exemplo também. Os peixes, partindo de glicose e oxigênio, realizam um processo de respiração celular. O que ele está querendo dizer com isso? Ó? Que para que ele tenha energia e para que ele possa viver, esse animal, ele vai realizar uma reaçãozinha química, um processo que ele chama de respiração celular, aonde eu vou ter glicose reagindo com oxigênio, produzindo gás carbônico, água e liberando energia. Então, nesse processozinho aqui, ó, nessa reaçãozinha que ocorre, né, que nos peixes ocorre essa reação aqui de respiração celular, esse processo de respiração celular, nós temos uma reação química que eu posso dizer que ocorre um processo um processo termoquímico, onde eu tenho o que? A chamada reação ou processo exotérmico, ó, de liberação de energia. No caso anterior, você teve o que? Na fotossíntese, endotérmico. No caso aqui da respiração celular dos peixes, eu tenho o que? Exotérmico, ok? Na câmara de combustão de um motor de carro, o combustível é queimado em presença de oxigênio, produzindo CO2 e água. CO2 é o que? Gás carbônico, liberando energia mecânica e o restante é perdido na forma de calor. Será que esse exemplo 3 aqui, né, que ele fala em câmara de combustão, isso aqui ocorre no interior dos motores, né, dos veículos, eu vou ter uma reação endo ou exotérmica? Se eu tenho como produto a liberação de energia, se a energia vai ser energia térmica, eu tenho um processo ou uma reação exotérmica. Processo de ebulição. O que seria o processo de ebulição? Quando você tem a fervura. Você tem a fervura, por exemplo, da água. Eu tenho aqui a água, né? A água dentro de um recipientezinho aqui, ó, numa boca de fogão, numa chama, ela começa a entrar em ebulição, começa a ferver. Para que isso aconteça, a água ela precisa absorver energia, ela vai absorver energia, ó, que vem aqui da chama. Então eu digo que para ocorrer esse processo de ebulição, eu tenho o que? A absorção de energia. Então eu tenho um processo endotérmico. Bom, aqui nós chegamos numa parte. Bom, todos esses exemplos aí citaram, só retornando aqui um pouquinho, citaram objetivamente e classicamente o que é processo endotérmico e processo exotérmico, endo e exo. Esses processos envolvem a absorção ou a perda de energia térmica e a gente entra agora numa parte introdutória sobre entalpia, certo? O que seria a entalpia? A entalpia é um processo da termoquímica
que envolve a participação de energia térmica. A foto mostra uma reação de combustão que pode ser representada por madeira, oxigênio, gás carbônico nos produtos, água e calor. Uma pergunta interessante sobre essa reação é: de onde vem essa energia ou esse calor? Bom, se vocês observarem aqui, eu tenho um palito de madeira e nesse palito de madeira ocorreu o quê? A formação de uma chama, né? Então, essa chama, na presença de oxigênio, produziu gás carbônico, água e calor. Então, ele questiona o seguinte: de onde vem essa energia e de onde vem esse calor? É um processo que a gente chama de entalpia, que está relacionado à produção ou à formação dessa reação de combustão. Então, o que seria a entalpia? A entalpia se relaciona a uma energia que favorece a formação dessa reaçãozinha química aqui, ó, de combustão. Essa energia é a entalpia e a representamos por H. De agora em diante, eu quero que vocês percebam que essa letra H em caixa alto representa a entalpia. Na prática, conseguimos medir a variação de entalpia a partir dessa simbologia aqui, ó, ΔH. Nessa aula de hoje, a gente não vai aprofundar muito a entalpia e variação de entalpia, mas eu já estou dando a introdução aqui para nas outras aulas a gente já fazer, inclusive, esses cálculos. O ΔH é a variação de entalpia. Então, como é que eu calculo o ΔH? Eu pego a entalpia final da reação menos a entalpia inicial, ok? Ou a entalpia dos produtos menos a entalpia dos reagentes. ΔH em reações exotérmicas. Nas reações exotérmicas, como ocorre liberação de calor, a entalpia dos produtos, ó, HP, esse P de produtos, é menor que a entalpia dos reagentes, HR. Geralmente temos reagente A, produto B, liberação de calor. A entalpia dos reagentes é maior do que a entalpia dos produtos. Por quê? Porque nessa reação ocorre o quê? Perda de calor. Esse calor é energia. Se eu estou perdendo calor, objetivamente, a minha entalpia nos produtos vai ser menor do que a entalpia dos reagentes. Porque se você observar, nessa reaçãozinha aqui, ó, ocorre o quê? Liberação de calor. É um processo exotérmico. Então, a entalpia dos produtos vai ser, consequentemente, menor do que a dos reagentes. Ó. Como é que eu calculo a variação de entalpia? A variação de entalpia é a entalpia dos produtos menos a entalpia dos reagentes. Variação de entalpia aqui, ó, menor que zero, deu negativo, menor que zero. Ó. Por que é negativo? Porque ocorre um processo exotérmico. Ok? Com a liberação de energia em forma de calor. Logo, a reação pode ser representada por... Aqui nós temos um gráficozinho também, onde ele representa essa energia, certo? Essa variação de entalpia, melhor dizendo, com o ΔH menor do que zero. Que eu tenho um gráficozinho, onde vocês percebem, ó, que eu tenho, ó, entalpia dos produtos, entalpia dos reagentes, e essa variação de entalpia, ó, ela é menor do que zero, por isso que essa setinha está para baixo, ó. Porque eu tenho a entalpia dos reagentes, ó, e lá na frente um pouquinho o que ocorre? Essa energia na reação, ó, ela diminui, ó, aqui nos produtos, porque é o caminho da reação. A reação está se manifestando nesse sentido, ó. Aqui eu tenho a reaçãozinha, ó, acontecendo no início, ó, entalpia dos reagentes, entalpia dos produtos. Então, o que ocorre? Ó, no caminho da reação, esse aqui é o caminho da reação, eu tenho que a energia dos reagentes se manteve assim, ó, mas no decorrer da reação, formando produto, essa energia lá nos produtos diminuiu.
Então, isso faz com que eu tenha uma variação de entalpia negativa. Na queima da palha de aço, os produtos apresentam entalpia menor que os reagentes. Isso aí é um exemplo que eu quero que vocês pensem um pouquinho. E aí nós vamos para a nossa questãozinha de hoje, dessa aula. Lá nos anexos eu vou deixar o que eu quero que vocês façam no livro didático, tá certo? Vamos lá. Uma questãozinha aí da Universidade do Amazonas, reação exotérmica é aquela na qual 1. A liberação de calor. 2. A diminuição de energia. 3. A entalpia dos reagentes é maior que a dos produtos. 4. A variação de entalpia é negativa. Então ele quer que você marque aí a alternativa que contém somente os itens corretos. Então vamos lá. Se uma reação é exotérmica, a perda ou ganho de energia térmica. Se ela é exotérmica, há perda. Não é isso? Então, o que ele questiona? A liberação de calor? Sim, ó, se é exotérmica, verdadeiro. 2. A diminuição de energia? Nós vimos no exemplo anterior. Se eu tenho uma reação onde nos reagentes eu tenho uma energia térmica e ela se ocorre de forma exotérmica, os seus produtos vão apresentar uma energia térmica, chamada de entalpia, nesse caso, de perda perda de calor. Então, há diminuição de energia térmica. 3. A entalpia dos reagentes é maior que a entalpia dos produtos? A gente viu isso no item anterior também. Se a reação é exotérmica, essa energia, chamada de entalpia dos reagentes, no início da reação, será maior do que nos produtos. 4. A variação de entalpia é negativa? Sim, a gente viu lá que o ΔH vai ser menor que zero. Por quê? Porque a reação é exotérmica. Então, qual seria o item correto? O item é todos os tópicos aqui são verdadeiros. O que eu quero que vocês entendam por entalpia é que a entalpia nada mais é que a energia envolvida numa reação química. Ok? Então a entalpia pode aumentar ou pode diminuir, depende. Você tem que analisar se a reação é endo ou exotérmica. Aí você vai verificar se a entalpia foi maior no início ou a entalpia é maior no final, ou seja, na reação inicial, nos reagentes ou nos produtos. Ok? Bom, então a nossa aula de hoje foi essa. Lá nos anexos eu vou deixar uma orientação do que eu quero sobre a termoquímica e nas semanas seguintes a gente dá continuidade ao conteúdo. Tchau!